Boa noite. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. NVI. É NVI, tá? O pastor pediu para avisar. Tá. Diz assim a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a tua palavra, teu servo, teu povo. Que o Senhor fale no meio de nós e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele está naquela que é a sua segunda prisão, né? Quando nós lemos o livro de Atos, ali ocorre a primeira prisão, que era uma prisão relativamente tranquila, né? Seria uma prisão onde ele poderia ficar na casa dele com uma tornozeleira eletrônica. Só que, no caso lá, era um soldado romano que ficava ligado a ele. Ele, como cidadão romano, ele tinha uma série de benefícios, né? Uma série de situações. O cidadão romano nunca poderia ter o seu corpo violado, nunca poderia ser agredido, nunca poderia ser crucificado. Inclusive, em algumas situações, quando o cidadão romano, porventura, cometesse um crime e ele fosse ser executado, era dado a ele o direito do suicídio. Então, o cidadão romano, você tem que morrer. Então, ele escolhia como ele ia morrer, se ele ia tomar um veneno, se ele ia enfiar uma faca no bucho, se ele ia pular de um prédio, aí era com ele. Mas o fato é que o apóstolo Paulo ele passa por aquela primeira prisão, ele é solto, só que no momento que ele está escrevendo estas palavras, ele está na segunda prisão, que já é uma masmorra, já é um local complicado, né? É um local onde é difícil respirar, muito úmido. E ele está escrevendo uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, e isso aqui é a palavra de Deus, foi inspirado por Deus, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas também são as últimas palavras de um pai para um filho. Porque quando alguém falece, essa pessoa só pode falecer de duas formas, né? Ou é de forma abrupta, então o seu telefone toca, você fica sabendo, fulano acabou de falecer, ou possivelmente de alguma doença, de alguma questão de idade, né? A minha avó está com... A gente acha que são 98 anos, mas podem ser 99, porque ela nasceu, aí levaram um tempo para registrar, a gente não sabe, né? Então, se amanhã minha mãe me ligar, sua avó faleceu, não vai ser para mim nenhuma surpresa, né? E o apóstolo Paulo está nessa segunda categoria. Ele é alguém que sabe que vai vir a falecer e está escrevendo a carta para o seu discípulo Timóteo. E Timóteo era muito apegado ao apóstolo Paulo, de tal maneira que o livro de Atos vai dizer para a gente que para Timóteo poder andar com o apóstolo Paulo, veja bem, Paulo ele era um judeu. Nessa época aqui, antiguidade, século I depois de Cristo, religião e leis civis, elas se misturam, elas não são separadas.
E isso é da Revolução Francesa para cá, tá vendo? Estou começando a dar aula de história, mas enfim, né? Faz parte. Então, o apóstolo Paulo ele era um judeu, e como tal, somente um judeu poderia andar com ele, caminhar com ele. E Timóteo, para poder caminhar com o apóstolo Paulo, ele já na adolescência e juventude, ele passa pela circuncisão. E só de ouvir essa palavra eu já arrepio os poucos cabelos que eu tenho, né? Porque imagina passar pela circuncisão, uma coisa é circuncidar um bebê de 8 dias, né? O bebê chora, você circuncidou, ele vai continuar chorando, a vida que segue. Mas já imaginou uma pessoa adulta nessa época, sem anestesia, sem antibiótico, passando por toda aquela dor, né? É um negócio, dói só de imaginar. Mas Timóteo ele passa por isso por amor a Paulo, ao seu amigo. Então eles tinham uma intimidade muito grande. E o texto que nós lemos, ele tem alguns princípios muito interessantes. O primeiro deles, eu vou começar de trás para frente, é que o apóstolo Paulo ele faz uma reflexão sobre a vida que passou. Acompanhe comigo, por gentileza, os versículos 6, 7 e 8. 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se a contar de hoje você tivesse, 30 dias de vida, como que você olharia pela vida que você viveu até hoje? O que você gostaria de ter feito, que não fez? O que você gostaria de ter falado? A quem você gostaria de ter pedido perdão? A quem você gostaria de ter perdoado? Eu não sei se você já passou por uma experiência de quase morte, mas certa vez eu fui visitar um pastor amigo meu, né, o Marcelo Santos. E eu estava lá e começou a cair uma tempestade muito grande em São Paulo, muito grande, parecida com essa que nós tivemos. E para os irmãos terem uma ideia, eu estava assim num ponto de ônibus, na época eu não tinha carro, e eu fiquei em pé assim no banco, mas a água me batia em mim. Era uma tempestade, assim, uma coisa muito fora de série. E os fios do poste começaram a bater um no outro e a dar um choque assim, e transformador explodindo, uma coisa assim, Hollywood, Transformers para cima, né? E eu lembro que naquela situação, minha primeira filha, tinha acabado de nascer, e eu lembro de eu ter orado a Deus. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer sem criar minha filha, né? Talvez tenha sido frescura minha, eu não tenha corrido risco de morte nenhuma. Mas naquele momento, na minha cabeça, aquela água toda batendo, eletricidade e tudo, né, eu achei que sim. Então, se você olhasse para a sua vida hoje, o que você teria a dizer para você mesmo? O que você teria? O apóstolo Paulo ele fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele sabe que vai morrer. Ele está certo, ele não tem a menor dúvida. O texto bíblico não diz, mas provavelmente, muito provavelmente, o próprio Senhor Jesus já tinha avisado a ele que ele já estava para partir, né? E ele vai dizer no versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, ou seja, tudo aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz. Aquilo que Deus esperava de mim, aquilo que eu esperava de mim mesmo, ele faz uma leitura da sua vida e ele fala assim, não, eu estou tranquilo, sem problema. E aí ele encerra dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A morte ela não é um assunto interessante, a morte ela não é um assunto legal. Mas quando eu sou um cristão remido e lavado pelo sangue de Jesus, eu tenho certeza que eu vou para o céu, eu tenho certeza que eu cumpri aquilo que Deus queria que eu fizesse, tudo fica mais fácil. E eu imagino que é isso que está se passando no coração do apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que o texto me diz é uma reflexão sobre a vida que passou. E essa reflexão, eu acredito que ninguém aqui, ou pelo menos espero, ninguém vai morrer aqui pelos próximos 30 dias. Amém? Se depender de você, não, né?
Mas essa reflexão me ajuda a eu olhar para a minha vida e fazer aquilo para o qual eu, de fato, eu fui chamado, eu nasci para fazer. A segunda coisa é que o apóstolo Paulo nos dá um estímulo a quem vai continuar a obra, versículo 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O apóstolo Paulo ele está aqui estimulando, ele está dizendo para o seu discípulo Timóteo, olha, continue, não esmoreça, não pare, porque nós que estamos no meio da caminhada, no meio da corrida, nós não precisamos parar. Eu vi certa vez, eu estou tentando ser saudável, tá? Mas foca na palavra tentando. E eu cheguei a 127 quilos, nunca tinha chegado na minha vida, mas enfim, vamos lá. E eu acompanho umas páginas aí, tentando ser saudável, e eu li um seguinte diálogo, que uma pessoa virou para outra e falou assim, você corre? A outra falou, corro. Pô, e qual posição que você chega? Ah, já cheguei em 40º, 100º, né, número 300. Ele, pô, você chega em posições ruins? Aí ele falou assim, não, porque a posição ruim é quem nem sai de casa. Eu, pelo menos, completo a corrida, eu estou ali, né? O fato é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele estimula o seu discípulo a continuar. Porque a gente não pode parar no meio do caminho. Né? Acho que foi Henry Ford que disse certa vez, né, que obstáculos são aquelas coisas que ficam entre nós e os nossos sonhos. Então, aquilo que eu creio que Deus quer fazer através de mim, esse é o meu foco. Porque os problemas, muitas vezes, daqui a um ano não vão fazer diferença. Né? Aquele conselho de classe que deu problema, né? Aquele aluno... Daqui a um ano, pior que se você continuar no mesmo colégio, daqui a um ano vai dar o problema. Daqui a uns 5, 10 anos não vai dar problema, né? Vamos pensar a médio e longo prazo, entendeu? Mas o fato é que a gente precisa ter esse estímulo para continuar a obra. E o apóstolo Paulo continua nos mostrando a realidade sobre as dificuldades, versículos 3, 4 e 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado, em tudo suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro para Timóteo, olha, não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser moleza. Não pense que você vai chegar em sala de aula, vai estar todo mundo sentado, celular guardado, fone de ouvido guardado, sim senhor, não senhor, ok, sem problema, porque não é essa a realidade. E nós precisamos ter de uma forma muito clara para a gente que muitas vezes a vida é difícil, há dificuldades, mas eu acho não, né? Existem estudos que dizem que muitas vezes as dificuldades é que dão sentido à vida. Como é isso, pastor? É verdade. Você sabia que os países que têm os maiores índices de suicídio são aqueles que têm os maiores IDHs? Os países no mundo que têm o maior índice de suicídio são aqueles que têm o maior índice de desenvolvimento humano. Além de história, eu também sou professor de geografia, tá bom? Então, é a verdade. Você pode abrir o jornal e ver, empresário tira a vida, né, político comete suicídio, mas você não vai ver, mendigo tira a própria vida. Você não vai, e a pessoa está passando por lutas e dificuldades. E o que tudo isso aqui tem a ver com o magistério, tem a ver com o fato de nós sermos... Né? Quem é professor? Levanta a mão, só para eu saber, só para eu ter uma ideia. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de vocês. De mim também, né? Mas vamos lá, beleza, tem a galera aqui. Né? Dá para conversar bastante. Porque antes de me converter, eu já... Aliás, foi muito engraçado. Eu estava no 2º ano do ensino médio, sentado assim na cadeira. Eu era uma coisa estranha, porque eu sentava lá na frente, mas eu era da bagunça. Né? Um negócio esquisito, mas eu sentava na primeira carteira. E eu estava lá sentado e eu pensando assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa da vida. Né? 2º ano do ensino médio,
Nunca passou pela minha cabeça não fazer faculdade. Aí eu pensei, já sei, vou ser professor, né? Professor ganha bem, enfim. Eu estava no 2º ano do ensino médio, enfim. Falei, professor ganha bem, trabalha meio período, não sei o quê, não, vou ser professor. Qual matéria? Aí eu parei assim, história, né? Eu gosto de história é legal, então vou fazer história. E decidi. Só que no meio do caminho eu encontrei Jesus. Aliás, Jesus me encontrou, né? E a gente se encontrou, enfim, ele me chamou, eu fui. E teve um momento na minha vida que eu tive que parar e colocar esse meu desejo diante de Deus. Falar, Deus, eu sempre quis fazer história e estamos juntos aqui, eu quero viver de acordo com a tua vontade. E aí, é para eu fazer, eu não faço, faço, não faço, faço, não faço. E, glória a Deus, ele falou no meu coração que era para eu fazer. E eu até pensei em fazer outros cursos, pensei em fazer direito, fazer geografia, sei lá. Mas eu tinha um sonho muito forte de, se fosse para fazer história, fazer na UF, porque é a melhor da América Latina, nota 7 da CAPES nas últimas 7 avaliações, sei lá, tem um monte de coisa. E foi um milagre. Assim, foi um milagre que Deus fez na minha vida. Porque eu não tinha dinheiro, então fazia um pré-vestibular comunitário. Eu morava em Rio Bonito e pegava um ônibus de graça de Rio Bonito até Niterói. Que, como Rio Bonito não tem faculdade, a prefeitura disponibiliza ônibus para as cidades, para as pessoas poderem fazer os seus cursos, né? E eu venho de uma família, uma situação um pouco delicada, eu tinha R$2 por dia para comer, de 11 da manhã, que é a hora que eu saía do portão de casa, até meia-noite. Então, durante um ano, você vê que a juventude ajuda, né? Durante um ano, eu comprava 3 torcidas, daquele negocinho que é química pura, né? E 2 docinhos de banana, assim, 60 centavos cada um e 2. No meio do ano de 60 foi para 70 centavos, eu quase chorei, porque só podia comprar 2. Mas, graças a Deus, eu passei, foi só um ano, né? Eu fiz o pré-vestibular, no ano seguinte eu já tinha acesso ao bandejão, que era 70 centavos, aí a coisa melhorou, que era feijão, arroz, né, uma salada e uma mistura. E no feijão, eu fiquei sabendo que eles botavam bicarbonato de sódio, que aí você comia e você sentia que, né, te enchia. Então, sobrevivi. Estou aqui, né? E eu fiz os 4 anos de história lá, e eu venho para São Paulo para fazer teologia devendo o TCC. Graças a Deus tinha completado estágio, matéria, tudo, mas eu venho devendo o TCC. E olha que legal, a faculdade ficou 4 anos sem greve. Aí no meu último semestre, quando eu tenho que entregar a monografia, greve, né? Então o primeiro semestre, que era terminar em junho, terminou em novembro, o segundo foi para janeiro, foi uma confusão, mas graças a Deus eu me formei. E logo quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar com educação. E foi muito interessante que esses dias, né, no final do 3º bimestre, teve a prova paulista. Eu sou professor da rede pública do Estado, né, categoria O, e a coordenação virou para mim e falou assim, poxa, você pode vir aqui aplicar a prova paulista, nos ajudar? Né? E aí, só um parênteses, né? No Estado, não sei quem é professor no Estado, a melhor carga horária são 32 aulas. Eu vou dizer por quê. Com 32 aulas, você ganha o vale coxinha de 250. Com 36 aulas, você ganha R$300 a mais, mas não ganha o vale coxinha. Então, quem dá mais de 32, na verdade, está dando 4 aulas por R$50. Então, né, quem for atribuir aulas ano que vem, isso vale também. Acho que vale, enfim. Né? E aí eu fui no amor, né, porque nem eventuar eu podia. E eu lembro que eu estava lá aplicando a prova paulista, lá, né, como, né, vendo lá o negócio, e me deu um estalo. Me deu quase que uma epifania. Assim. Eu olhei e falei, caramba, eu gosto desse negócio. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de aluno, eu gosto de gente, eu gosto de professor, mais ou menos, na gestão, né? Mas eu gosto de estar aqui, é legal, eu tive essa questão, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo e no meio do caminho a gente se frustra e tem algumas situações complicadas, né? Mas a gente não pode deixar essas coisas acontecer. Por quê? Porque ser professor é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Eu não sei para você, mas para mim é. E com quem eu paro para conversar é muito engraçado. Esse dia um amigo meu, engenheiro, caramba, estou desempregado, e agora o que eu faço? Rapaz, faz um R2.
6 meses, você pega o diploma de matemática e começa a dar aula. Vai lá, é legal, é maneiro. Você começa como eventual lá, ninguém te respeita, mas você vai pegando casca grossa, aí você vai ganhando pontuação, aí você atribui aula no horário horrível. Né? Já pensou, você dá aula manhã e noite, você perde a sua vida. Mas depois de uns 3, 4 anos, você consegue um horário legal, você volta a viver, ver o arco-íris, os passarinhos, essa coisa toda. Mas é bom, vamos. Aí a pessoa ficou me olhando assim, não. Falei, só lamento. O fato é que, para mim, ser professor é uma das coisas mais maravilhosas desse mundo. Teve uma igreja que veio conversar comigo, para eu ser pastor deles. Eu ouvi tudo, né? Mas no meu coração estava assim, caramba, se esses caras falarem que eu não posso dar aula, né, evidentemente que diminui a carga, ajeita horário, faz tudo. Eu falei, tá, e a questão de dar aula? Eles falaram, não, você pode dar aula. Eu falei, não, então beleza, então a gente pode continuar a conversar, senão a gente parava aqui. Né? Por que ser professor é maravilhoso? Primeiro, eu vou poder chegar ao fim da vida sabendo que contribuí positivamente para com milhares de vidas. Porque a verdade é essa. Eu tenho 32 aulas, eu tenho 12 turmas de geografia, eu tenho história, geografia e matemática, para vocês verem que eu sou normal. Né? E estou fazendo filosofia, sociologia e pedagogia, que eu sou mais normal ainda. Ano que vem, educação física, química e biologia. Mas, enfim, isso aí fica para o ano que vem. Né? Vocês estão brincando, mas é sério. Mas, enfim. E eu estava fazendo as contas, né? Eu tenho 12 turmas de manhã, ensino médio, 2 aulas para cada um, de 35 a 50 alunos em cada turma, e à tarde eu tenho projeto de vida, 8 turmas, 3 sextos, 3 sétimos, 3 oitavos, uma aula para cada um. Eu tenho quase 600 alunos em 2024, quase 600 alunos. Não sei o nome da maioria, só dos bagunceiros, esse aí, porque a gente vive fazendo ocorrência, né? Então não tem como não decorar, né? E dos melhores alunos. Né? Aí, quem fica no meio termo não adianta. Quem fica no meio termo, a gente esquece. Esses dias eu fui ao cinema lá perto de casa, né? E eu tinha esquecido a minha carteirinha, que eu tenho o bilhete único do professor, mas eu falei, caramba, vou ter que pegar a identidade, baixar o lerite, não sei o quê, mas tá bom, vamos lá. Aí na hora de pagar a meia, vira a pessoa, oi, professor, tudo bem? Eu, oi. Quem é você? Não, você me deu aula? Ah, tá, beleza. Fui, nem pediu para ver. Né? Mas o fato é que a gente vai poder chegar ao fim da vida sabendo que contribuiu positivamente para com milhares de vidas. Porque se em um ano eu tenho 600, vamos botar aí 30, né? Dá o quê? 18 mil. E eu não sei na escola de vocês, mas na minha, por exemplo, tem uma pessoa que me ajuda muito a ser um cristão melhor. Porque eu olho para ela e eu exercito amor, o perdão, a paciência, a amabilidade, né? Eu seguro a língua para não falar as verdades. Né? É verdade. Né? E os meus alunos, por exemplo, muitas vezes eles entram na escola e já tem alguém gritando no pé do ouvido deles, agredindo, essa hora. E tudo aquilo poderia ser feito de uma forma, né, mais amorosa. E esse aluno que entra, que ouve esse monte de coisa, quando ele entra na minha sala, eu falo, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, você quebrou ele no bom sentido. Esses dias, eu particularmente não admito, em hipótese alguma, um aluno mexer no celular durante a minha explicação. Não rola. Né? A aula tem 45 minutos, eu dou 15 minutos de explicação, né? Eu cronometro direitinho 15 minutos, e depois ele faz atividade, antes eu fiz chamada, tudo, mas a minha fala tem mais ou menos 10 a 15 minutos, e nessa hora ele não pode mexer nem no celular, nem no fone de ouvido. Eu não admito. E os alunos já conhecem, né? Agora a gente está em outubro, está tudo certo. Ano que vem volta tudo de novo, mas tudo bem. E aí esses dias um aluno estava mexendo, e eu virei para ele, guarda o celular, por favor. Aí ele levantou assim, por que eu vou guardar? Por 2 motivos. Eu te pedi, por favor, e você é educado. Aí ele, tá bom. Aí foi e guardou. Percebe? Nós vamos poder impactar a vida de várias pessoas. Ser um bom professor é muito bom. A gente poder, muitas vezes, obviamente por questões éticas, eu não vou falar de Jesus para eles com todas as letras. Mas a partir do momento
que eu sou educado, que eu sou amoroso, que eu sou como cristão, e eles sabem que é pastor, tudo fica mais fácil. Até porque eu sou muito chato com uma coisa, palavrão. Eu não gosto. O aluno fala, eu já dou um grito. Olha a boca, não fala. Aí tem uns alunos que gritam, não, nessa aula não pode falar palavrão. Eu falei, obrigado, continue assim. Né? Mas o fato é que ser um bom professor, um professor cristão, vai ser bom para eles e para a gente. As dificuldades da vida, elas existem, mas elas não podem me impedir de viver o meu chamado. Às vezes eu estou lá na sala dos professores, e os professores começam a reclamar e fala isso, fala aquilo. Não, que o aluno que não sei o quê, bababá. Aí tem hora que eu me irrito só um pouquinho, assim, quase pecando, não chega, fica ali na beirinha. Né? Aí eu viro e falei, cara, mas você estudou para isso, né? Aí ele, mas não é verdade? Eu falei, pô, mas você estudou para isso, né? Teve uma vez que começou a reclamar de salário, não sei o quê, e é verdade, a gente não ganha, né, muito, né? Poderia ser melhor, mas enfim. Começou a reclamar, eu falei, você dá aula em colégio particular? Não. Você dá aula na prefeitura? Não. Você dá aula só aqui? Só. Eu falei, pô, né? Dá teus pulos, dá um jeito, faz alguma coisa. Que, pelo amor de Deus, assim, é claro, no mundo ideal, nós teríamos um salário que a gente poderia ficar só num colégio, dedicar ali essa coisa toda. Mas enquanto no ideal não chega, a gente trabalha com o real, com o que está à minha mão. Por isso, à luz de tudo isso que o apóstolo Paulo ele falou para o seu servo Timóteo, eu gostaria de dizer para você que, assim como eu, é professor, né? Eu não sei se a gente tinha muito juízo ou pouco, não sei que a gente está aqui agora. Assim, não desanime. Não desanime. Aquela pessoa da gestão um dia vai aposentar, um dia vai embora, né? Sei lá, você vai pedir remoção, você vai para uma outra escola. Porque a maioria das dificuldades elas são passageiras, elas de um jeito ou de outro, elas se resolvem. Né? Eu estou na minha 7ª escola. O meu diretor, assim, é o melhor diretor que eu já tive da galáxia. Assim, eu nunca tive um diretor ruim, mas esse é muito bom, é legal, ele faz um horário maneiro para você, ele é humano, essa coisa toda, tudo. Em contrapartida, tem uma pessoa da gestão que é a mais difícil de todas as escolas que eu passei até hoje. E eu tenho que aprender a equilibrar isso, porque nem tudo são flores. Mas o nosso coração, o que a gente não pode é o quê? É desanimar. Porque chegar lá na frente e ver que um aluno, poxa, passou no vestibular, né? Se eu perguntar para você agora, não vou apontar para ninguém, mas pense em um professor que marcou a sua vida. Eu tenho certeza que em menos de 10 segundos você vai lembrar de alguém. Tenho certeza, fulano fez isso. Quem sabe você e eu não somos esse professor. Não somos essa pessoa que marcou a vida desse aluno, dessa aluna, que fez a diferença, que deu uma palavra de uma forma simples. Você entrou em sala, não xingou, não agrediu, passou a matéria e ainda deu bom dia. Pronto, você é um excelente professor. Nos dias de hoje é assim, não tem para onde correr. Eu tenho colega que entra em sala, já chega xingando tudo, eu fico assim. Né? Mas fazer o quê? Por isso, que Deus nos abençoe. Que nos ajude sempre a viver de acordo com a vontade dEle, a viver para a glória dEle, como professores segundo o seu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que tudo aquilo que foi falado, que tudo aquilo que foi refletido, gere mudança em nossas vidas, que nós possamos ser cristãos que resplandecem a Tua face, que nós possamos ser professores que agradam o seu coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.